Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Indec. Eu vim fazer um vídeo diferente, um vídeo especial, ahm, falando de um tema que eu acho que merece uma atenção diferenciada, e é baseado num vídeo que compartilharam comigo, um vídeo de um tal Antônio Miranda, não conhecia, e ele traz o título como A Farsa de Esther, né? Uma deusa pagã na Bíblia, alguma coisa assim, e é o típico vídeo de um neo-ateu NPC do YouTube, né? Um desses robozinhos aí que vem com toda uma argumentação bastante rasa e falha. E então eu vim fazer uma espécie de vídeo-resposta. Eu não quero entrar ponto por ponto. Eu acho que não é o caso, porque a gente está falando especificamente do livro de Esther. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o livro de Esther como referência, tá? Vamos fazer um modelo mais generalizado. Eu vou mostrar justamente para isso. Eu fiz alguns desenhos aqui, fiz um gráfico para mostrar como que funciona a argumentação. Isso se aplicaria para todo tipo de livro, todo tipo de ideia que essa gente usa, tá? Para você identificar e você ter ferramentas para você conseguir entender e apontar essas falhas em vídeos que vocês assistirem no futuro desse canal, não importa. Eu estou usando esse vídeo específico desse canal, desse Antônio Miranda, mas ele serve, na verdade, para qualquer um, né? Não é em relação a esse youtuber, meu problema não é essa pessoa, não conheço, nunca vi, não sei quem é, não me interessa, mas eu acho que serve para a gente elaborar um pouco no discernimento na hora de assistir esses vídeos de YouTube, né? Por quê? Como eu coloquei aqui embaixo, é muito fácil uma pessoa vir, pode ser o mesmo, de repente fala assim, eu sou um especialista, e aí inventa uma terminologia, né? Tipo, teologia reversa. O que é isso? Tanto faz. Inventou na hora. Porque não existe teologia reversa, quer dizer, se é uma teologia que tem um objetivo de desfazer conceitos e construções teológicas ao longo do tempo, ele falhou miseravelmente mesmo na metodologia, né? Então, não existe qualquer reversão aqui, existe simplesmente uma, e a gente vai observar, um conjunto de ferramentas única e exclusivamente para confirmar um viés, né? Para mostrar que tudo que diz respeito a toda e qualquer religião não presta, não serve para nada. É importante ser dito que eu vou falar sobre um ponto de vista judaico, tá? Eu sou judeu e eu acho que naquilo que diz respeito a outras religiões, como o cristianismo, que é citado no vídeo dele, eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição. Um, não me diz respeito, eu não acho que vale a pena entrar, não faz sentido. Eu acho que só com o ponto de vista judaico, até porque, como a gente está falando do livro de Esther, então a gente está falando originalmente de uma obra advinda do judaísmo, então já serviria para matar toda essa questão. Então, para todos os fins, se ele é um especialista em teologia reversa, ou o que quer que seja isso, então eu sou especialista, então em alguma coisa que vocês decidam aí, em pensamento crítico sobre especialistas, para desfazer essa baboseira que é trazida de que o livro de Esther é uma obra que tem a ver com uma deusa pagã, tá? Eu não vou fazer ponto por ponto, não quero tornar esse vídeo muito maçante. Eu vou fazer de novo algo que possa expor de maneira genérica alguns pontos principais. Existem duas ideias, como vocês estão observando aqui no gráfico, dois campos essenciais, onde essa gente constrói as narrativas, né, de típicas de ateu, que são baseadas em desonestidade intelectual e ignorância, tá? Então a gente vai observar, baseado nesse vídeo dele, como que ele explora essas ferramentas
para a construção de uma narrativa, para ele provar o que ele tá propondo, né? Antes de mais nada, é interessante, como eu disse, observar que, na verdade, o vídeo todo ele se propõe, o vídeo do nosso querido Antônio, ele se propõe a mostrar que o livro de Esther, segundo ele, na cabeça dele, é uma alegoria, tá? Não é, já adianto, já dou spoiler, não é, mas tudo bem. De qualquer forma, ele vai fazer de tudo para demonstrar que o livro não tem qualquer tipo de conexão com a história, com a historicidade. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que também, na verdade, por ter sido feito na época em que os judeus estavam na Babilônia, então isso teria tido uma influência babilônica, né? Portanto, na verdade, é uma referência a uma, como acontece muito, isso é muito comum em outras religiões, né, em que você acaba sobrepondo culturas e mitologias, e isso se expressa nas obras que vão ser, que vão fazer parte do cânone daquela religião, né? Que não é o caso, mas a gente vai observar como esse viés de confirmação, como esse esforço que ele faz para encaixar um esforço bastante surpreendente. Ele passa aí meia hora falando as bobagens dele sobre o livro de Esther e se esforçando ao máximo, né, para demonstrar, como a gente vai comprovar, que todas essas ideias que essa encheção de linguiça, ela vem para provar uma ideia totalmente furada, tá? Então, só para a gente começar a falar um pouquinho dessas ideias, então, só para começar, eu acho interessante que a gente vai explorar um pouquinho aqui o gráfico, tá? Ele começa, ele abre e acho que serve como introdução aqui para a gente começar a falar sobre isso, o tema especificamente. Nosso amigo, ele vai falar de líderes religiosos que nunca falaram que o livro de Esther, na verdade, tem deuses pagãos ou alguma coisa que o valha. Ele cita padre, pastor, sei lá, outros tipos de líderes religiosos, mas nunca citam o rabino. A obra é primariamente uma obra judaica, foi feita pelo povo judeu e foi incluída na Bíblia dessa forma, né, pelos judeus. Então, o mínimo que ele deveria ter feito é reconhecido isso. Isso é a base, é o primeiro momento, o início. Falar assim, o rabino nunca disse, né? E depois o padre, depois o pastor, enfim, ou qualquer coisa que vale, mas ele nem sequer menciona rabinos. Em em uma obra que foi considerada canônica por rabinos e que isso tem um impacto em uma época onde os rabinos começam a se estabelecer, né, logo após os profetas, é de uma imensa ignorância. A gente vai passar aqui, é de uma imensa ignorância, um total desconhecimento daquilo que ele está falando, de não mencionar especificamente, nunca, em momento algum, a palavra rabino. Eu não lembro de ele ter falado no vídeo em meia hora, assisti umas 2, 3 vezes o vídeo, em momento algum ele fala a palavra rabino, né? Mas independente disso, ele não traz, mesmo isso tendo sido estabelecido pelos rabinos, ele não traz uma única obra judaica, rabínica, como referência para a gente poder analisar o que ele chama de teologia reversa. Quer dizer, supostamente, quando vai fazer algum tipo de processo reverso, você vai desmontar a partir de como aquilo foi montado, né? Você vai tentar entender o que estavam pensando as pessoas que montaram aquela coisa, você tentar entrar no pensamento
daquela gente na época, de alguma forma, ou pelo menos usá-los como referência para você aí sim montar o seu argumento em cima disso e, e de alguma forma desfazer essa ideia. Né? Em momento ele faz isso, em momento algum ele faz isso. Inclusive, ele demonstra total falta de conhecimento em vários aspectos do judaísmo. Eu vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, quando ele fala, em um determinado ponto, os judeus amavam os persas. Por quê? Porque Ciro permite a construção do templo, etc. e tal, mas quer dizer, eu gostaria que ele citasse uma única fonte que demonstre isso, que os judeus amavam os persas, né? Ele vem aqui justificar e falar que o livro de Esther ele traz algum tipo de vingança num determinado momento, que os judeus se vingam dos persas e por isso matam eles, alguns tem uma série de mortes no final, quando na verdade o texto em momento algum fala disso. Quer dizer, é uma interpretação básica de texto, né? Ele está deixando de falar aquilo que é verídico, ele está mentindo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mentira. Mas eu acho que ele está falhando, na verdade, porque ele nem sequer se deu o trabalho de ler direito. Né? Você vai opinar sobre uma obra, você tem que, pelo menos, no mínimo, lê-la. Esse deveria ser o básico, esse deveria ser o essencial. Né? Não, ele não faz isso em momento algum. Ele, 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 ele mostra que ele mal leu o texto direito, tá? Ele leu de maneira superficial, ele tira conclusões apressadas, ele interpreta mal uma série de passagens, e essa é uma delas, né? Gravíssimo isso. Quando ele fala que os judeus, no final, se vingam dos persas. Os judeus, em momento algum, se vingam dos persas. O texto não fala isso. O texto fala que havia um decreto que foi corroborado pelo rei, o decreto do braço direito dele, do Haman, e esse texto, esse decreto, fala de eliminação dos judeus. Como o rei não consegue voltar atrás, porque imagina que naquela época você editava um decreto e aquilo não tinha, como o rei, ele era a palavra final absoluta, voltar atrás, um rei se arrepender do que ele falou, era algo extremamente complexo, né? Então, o que dava para fazer era uma gambiarra. O que o rei faz? Ele emite um segundo decreto no final do livro, onde ele permite que os judeus possam se defender, né? Quando os persas vierem aniquilá-los, então eles teriam a capacidade de se defender. Esse é o que o texto traz. Então os judeus praticam legítima defesa e acabam com isso matando muitos persas que tentaram matá-los. Então começa por aí. Então mostra aqui um total desconhecimento do nosso amigo. E os ateus fazem muito isso. Eles pegam o texto, mesmo aquela parte que é mais superficial, mesmo aquilo que tange única e exclusivamente o significado mais óbvio, direto, e mais simplório, mais superficial, é totalmente ignorado ou então mal interpretado, né? E aí a gente pode falar que de repente ou é proposital ou é má vontade mesmo, mas perde-se completamente a razão nesse caso, né? Outra coisa que eu acho interessante, ele vem falar, por exemplo, aqui, quando ele vem falar, adoro essa parte. Ele fala aqui, ele traz que é o único livro da Bíblia que não fala sobre Deus. Tá. Primeira coisa, sim, e daí? Segundo, mostra que ele não teve o contato, sequer o contato com qualquer fonte judaica. Qualquer tipo. Imagina, você está lendo um livro que foi trazido ao mundo pelos judeus, foi incluído como sagrado na Bíblia pelos judeus. Você vai avaliar, você levanta um questionamento que é totalmente válido. Assim, peraí, como é que você traz um livro que é sagrado e ele não menciona Deus? E você não verifica uma única fonte judaica sobre isso? Você não avalia os principais comentaristas?
Pega um comentarista do livro de Esther, por exemplo, o Malbim, né? Pega então o Halbad, pega é, pega o Metsudat Davi, tem tantos, tem números incontáveis, né? Alguns extremamente consagrados dentro do judaísmo, não, totalmente ignorado isso, quer dizer, ele vai e ele tem a petulância, a arrogância de dar ele própria resposta, porque, enfim, como a gente explicou lá atrás, né, ele obrigatoriamente tem que dar um viés de confirmação. Ele obrigatoriamente ele tem que dizer para o público dele, olha, isso aqui é para suportar a ideia que é o que eu trouxe aqui no vídeo, né? O conteúdo fantástico, imperdível que eu trouxe aqui para vocês. Em momento algum ele está preocupado em buscar a verdade. Tem total desinteresse pela verdade. Ele não está preocupado em que você descubra ou você, de alguma forma, tenha esse questionamento como sendo válido para você. Porque ele já traz a resposta, né? Que afinal de contas, ele é um especialista, né? E como especialista, ele sabe muito mais que você. Você não precisa questionar, você não precisa ir atrás de informação. Ele já traz prontinha, quentinha para você. Não importa se está certo ou errado, não importa se é válido ou não, né? Se tem algum tipo de lógica, coerência, nada importa. O que importa é que ele já traz a resposta pronta, ele já traz tudo definido e, portanto, é, a resposta já está fechada, né? Não vale a pena qualquer tipo de pesquisa a mais. E o que me chama a atenção, fala assim, bom, se você tem uma resposta pronta, existem duas possibilidades. Ou ele elaborou essa resposta, se ele chegou nessa conclusão por conta própria, né? Ele tem essa arrogância de dizer que ele tem a resposta para as coisas que ele busca. Não precisa procurar, não precisa pesquisar. Eu tenho a resposta. Ou então, foi o que aconteceu, a gente vai mostrar aqui, ele tem uma opinião de Wikipédia. Me chamou a atenção algumas coisas que ele falou um monte de bobagem, um monte de asneira. Eu falei, eu preciso fazer uma pesquisa rápida no Wikipédia, porque às vezes dá a gente para rebater algumas bobagens, mesmo o artigo mais simples de Wikipédia. O que me chamou a atenção foi que justamente algumas dessas bobagens vieram ipsis literis do Wikipédia, né? Tem um momento que ele vem e fala assim, não, isso aqui é uma novela. Assim, como assim novela, né? No Brasil, a gente, assim, quando vai falar a palavra em inglês novela, ela é usada quando você vai falar num português mais corriqueiro, num português mais comum, você traduz isso como um romance, tá? Então, a pessoa nem se dá o trabalho de sequer traduzir para o português, um português mais corriqueiro. Ele usou exatamente a palavra que está no Wikipédia quando traz a crítica, porque o Wikipédia é uma fonte, para quem não sabe, de esquerda, né? Quando ele faz, por exemplo, pega artigos sobre Israel, artigos sobre a Bíblia, todas as fontes usadas para abastecer o artigo têm um viés de esquerda, né? Esse foi um dos motivos que lá atrás, no comecinho do projeto, eu abandonei a Wikipédia. Eu fazia parte, era um dos principais colaboradores na língua portuguesa, e me irritou porque existia muita militância lá dentro, existia muita briga política, e o que passava basicamente eram fontes de esquerda que tinham um viés de esquerda, né? Então, infelizmente, a Wikipédia, que deveria ser algo mais neutro, supostamente, na verdade acaba tendo uma opinião, um viés mais à esquerda. E aí, nos artigos, como eu disse, da Bíblia, ele vem trazer críticas contundentes aqui, vem falar justamente essa opinião que o youtuber nosso aqui, querido, o Antônio, ele tá propondo. Praticamente todas as frases que são usadas na argumentação são frases desses artigos da Wikipedia, né? Quando, por exemplo, ele fala que o foco do livro é introduzir o Purim, o festival de Purim.
É uma mentira, obviamente. Isso é falso. Eu até coloquei aqui. Mentira como fazendo parte da argumentação, da suposta argumentação. O foco do livro não é estabelecer Purim, tá? Até porque os focos dos livros bíblicos não têm esse propósito prático, vamos chamar assim, de estabelecer feriados religiosos. Se fosse assim, qual é o feriado que o livro de Ruth traz? Qual que é o feriado que o Cântico dos Cânticos traz? O livro de Jó? Nenhum deles, né? Os Salmos. Qual o feriado que é feito por conta do Salmo? Nenhum. Então, é uma bobagem falar que especificamente o livro de Esther ele tem esse aspecto, digamos assim, utilitário de facilitar um determinado decreto. Isso é totalmente falso, tá? O livro de Esther ele é considerado sagrado, independente de haver Purim ou não haver Purim, tá? E muito se aprende com ele. Da mesma forma que é falso dizer que Deus não aparece. Ele não aparece de maneira literal, ele não aparece, e é justamente isso um dos grandes ensinamentos aqui. Eu não vou entrar em conceitos teológicos, eu não sou um especialista em teologia, como nosso amigo, pelo visto, né? Mas na tradição judaica, Deus sim aparece indiretamente no livro de Esther por diversas formas, tá? De novo, não vou entrar nesse tema, mas o ponto todo é estabelecer uma ponte dos livros que estão, é praticamente um dos últimos livros que são incluídos na Bíblia hebraica. Então, é estabelecer uma realidade onde, a partir daquele momento, a relação com Deus vai se dar de maneira diferenciada, tá? Mas, enfim, também não é o ponto aqui. É só mostrar que é falso. Todas essas bobagens que ele fala são falsas. Quando ele fala, por exemplo, eu acho interessante, vou colocar aqui como descontextualização em cadeia. Quando ele fala, por exemplo, que ah, ele diz que não, essa parte que eu gosto aqui, por exemplo, eu acho bem interessante, quando ele fala assim, ele usa inclusive uma linguagem bastante chula, né? Você acha que o texto traz que Esther estava sendo preparado por 12 meses, 11 meses, enfim, praticamente um ano, com óleos, à base de óleos, e para poder se casar com o rei, o rei Assueros, Ahasverosh, como quiserem. Eu costumo usar a nomenclatura em hebraico, não estou muito acostumada com a nomenclatura em português, mas vamos lá. Então, Esther vai se casar com Ahasverosh, com o rei, e é preparado ao longo de um ano. Então ele fala assim, como assim um rei vai esperar um ano para tchuk-tchuk? Eu falo, meu amigo, essa é uma descontextualização bastante séria, tá? Porque a primeira coisa, por mais que você pegue um rito tradicional de reis daquela época, em que eles se casavam com nobres, né, para poder solidificar o poder, isso não impede que, num determinado momento, eles abram uma exceção, tá? Por mais que fosse incomum, não torna impossível. A palavra do homem era lei. Se ele quisesse se casar com uma esposa que vinha de uma origem desconhecida, ele poderia. Quem ia dizer que não? O ministro do STF da época, não existia isso. Então, é ridículo dizer que isso, de novo, a típica argumentação de Wikipédia, que pelo fato de não ser comum na época,
Então, obrigatoriamente, o casamento com Esther, de alguma forma, foi alegórico, mentiroso, enfim. As fontes históricas, inclusive, falam que bate bastante, né, historiograficamente falando, se você for adotar a tese, e essa é a mais comumente aceita, de que Ahasverosh, a figura bíblica, era Xerxes I. Então, se você for ver pela cronologia que a história conta e a cronologia do reinado dele, que na verdade ele estava em campanha de guerra e passou boa parte desse tempo fora da terra dele. Então, é natural que ele não vá casar imediatamente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, ele está se casando, é uma esposa, não é uma concubina, né? Se ele poderia ficar praticamente um ano sem ter relações sexuais, poderia, não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Se você é um pervertido e não consegue passar 2 minutos sem sexo, isso é uma questão sua. Mas uma pessoa que de repente tem acesso a um farto, à vontade, ele poderia passar. Agora, vamos supor que nesse período ele tivesse interesse em desenvolver essa necessidade de ter uma relação sexual. Ele manda naquele lugar todo. A palavra dele é a lei. Ele pode ter relação com quem ele quiser, meu amigo. Homem, mulher, tanto faz. Entendeu? Não precisa ter um laço matrimonial. Agora, para um laço matrimonial, para algo sério e oficial, para estabelecer uma rainha, partindo da premissa possível que havia monogamia nessa eh, nessa realidade, nessa situação aí dos líderes da Pérsia daquela época, ou não, ainda que não houvesse, ainda que ele tivesse múltiplas esposas, era uma esposa, não era uma concubina e, portanto, exigiam rituais formais que às vezes levavam algum tempo. Então, assim, quer dizer, para você dizer que um texto não é válido ou que ele pelo menos contém um erro, sem você analisar as possibilidades dentro do contexto em que aquela informação está inserida, só porque você hoje tem, sei lá, X vídeos ou qualquer coisa que o valha, e não consegue, fica aí, né, querendo ter relações a cada 5 minutos, isso não quer dizer que isso é válido para uma história que aconteceu 3.500 anos atrás, tá? Isso, obviamente, estou falando de um ponto de vista de um monarca, né? Quer dizer, também não é o contexto de um youtuber. Então, tem que ter senso de proporção aqui, meu amigo, para fazer uma argumentação. E aí, ah, quando ele fala, eu achei interessante outra coisa que vale a pena mostrar que falta contexto aqui. Quando ele fala, eu acho interessante aqui que o tipo de lógica furada, de falácias que ele faz. É tanta coisa para escolher. Eu preenchi uma folha inteira aqui, só tivemos umas 30 bobagens maiores que ele falou, umas 30. É difícil até escolher o que falar, né, para não tornar um vídeo de 1 hora maçante, etc. Mas só para você estabelecer, ele diz de 1 hora, ele fala assim que no texto traz 127 províncias, então isso é uma mentira, porque na verdade haviam em torno de 20 satrápias na época, né? Agora, o texto não traz satrápia. O texto fala em Medinot. Se você olhar no hebraico, texto, a língua original em que o texto foi escrito, traz Medinot. Medinot, ele pode ser um país, pode ser, ou seja, um contexto maior nacional, ou podem ser subdivisões, né? Pode ser, por exemplo, os estados, quando você fala o estado de São Paulo, Medinat São Paulo. Então, quando você fala divisões menores, então você pode falar assim Medinot, não tem problema nenhum, né? Então, o império naquela época, e se você for ver, haviam essas satrápias eram subdivididas em distritos, né? Então você poderia tranquilamente chamar esses distritos de Medinot. Aí eu acho fantástico.
que ele vira e fala o seguinte, ele fala, não, tem uns apologetas aí que falam que, na verdade, eram subdivisões, mas não cola. Quer dizer, a contra-argumentação não cola. A argumentação dele é a verdade absoluta, é inquestionável, obviamente, né? Fica, quando é estabelecido, não cola. Quer dizer, você tem uma resposta, você tem uma contra-argumentação e você simplesmente fala não cola, alguma coisa do gênero, não lembro exatamente a linguagem que ele usa. Então, meu amigo, então desculpa, isso é total, como eu disse aqui embaixo, desinteresse pela verdade, né? Não está preocupado em ir atrás daquilo que é real, ele está preocupado em estabelecer uma narrativa, né? Ah, quando eu falo que ele tem total desconhecimento e ele não sabe o que ele está falando, ele vem e fala o seguinte: Purim não aparece em lugar nenhum, né? É, e aí ele vem falar das escrituras. Ora, as escrituras foram entregues a Moisés 3.300 anos atrás. Tá? Eu estou falando de um evento de 2.500 anos atrás. Então, como é que você quer que como é que você quer que Moisés possa escrever sobre um evento que vai acontecer 1.000 anos no futuro? Meu amigo, vamos ser um pouquinho inteligente em termos historiográficos aqui. Ah, aliás, pela lei judaica, não sei se você sabe, obviamente você nunca abriu uma fonte judaica na sua vida, pelo visto, mas uma fonte legal judaica, principalmente, que traz, se você for ver, você hoje, mesmo hoje em dia, você pode estabelecer dias sagrados individuais. Se você passa por um milagre, então você estabelece um Yom Tov, um dia sagrado, em que você jejua, em que você, enfim, é, faz uma reza especial, em que você tem algum tipo de celebração, algum tipo de comemoração, mas você pode, mesmo individualmente, estabelecer um dia sagrado, que dirá um dia para todo o povo. Basta que você tenha os rabinos de acordo, né? E naquela época você tinha o Anshe Knesset Agdolah, os grandes sábios da a grande assembleia de sábios. Então, eles poderiam tranquilamente ter estabelecido aquilo. Então, não existia na época. Sim, foi estabelecido depois. Apesar de que existem referências em diferentes níveis nas escrituras, mas aí já é outra conversa, né? É o tipo da coisa que seria avançado demais para esse tipo de pessoa. Não existe nos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, na verdade, era uma. Já é sabido que o livro de Esther não aparece. E os manuscritos do Mar Morto, na verdade, pertenciam a uma seita que justamente não acreditava em determinados preceitos rabínicos da época. E um deles era o estabelecimento do feriado de Purim, né? Eles não consideravam o livro de Esther sagrado, mas isso é uma seita. Então, não é o judaísmo mainstream da época. Eclesiastes não cita, livros de profetas também não citam. Eu acho que eu preciso esclarecer mais ou menos o que significa livros proféticos, tá? Livros proféticos são avisos, são advertências de que o povo precisa, de alguma forma, corrigir as maneiras para ter, digamos assim, para evitar algum mal maior, tá? Então, não necessariamente existe uma preocupação em contar eventos históricos. Acho que nem é o ponto aqui. Então, se você não sabe nem sequer para que serve um livro de um profeta, então, usando isso como uma suposta prova, aliás, é importante que se diga, tá? Ainda que não fosse citado em lugar nenhum, Purim, é importante que se diga também que, do ponto de vista histórico, se você for ver, na arqueologia é muito conhecido isso, a ideia de que a ausência de prova não é prova de ausência, né? Então, se você tem alguma coisa que ainda não foi descoberto,
não necessariamente significa que ela não existe. Algo não existe na realidade única e exclusivamente é, é, porque tem registros, tá? A gente tem uma fixação, praticamente um fetiche fortíssimo com questão epistemológica hoje em dia, né? Que alguma coisa só existe se ela pode ser comprovada de maneira concreta. Toda vez que alguém fala que alguma coisa só existe quando consegue ser comprovada, a primeira coisa que eu falo é: bom, muito bem, então, por favor, fique à vontade para me comprovar isso que você acabou de falar, que isso alguma coisa só existe se pode ser comprovado. Prova isso que você está falando. E, obviamente, a pessoa não pode, né? Então, já está tudo furado a partir daí. Mas eu acho que o ápice desse vídeo, eu acho que é interessante o que fica aqui para a gente eu vou encerrar aqui com essas pérolas, é aquela ideia de que a partir do momento que supostamente Mordecai e Esther têm nomes parecidos com astros e divindades daquela época, então obrigatoriamente você está falando de referências pagãs, né? É, é aquele negócio. Então, por exemplo, se você tem hoje em dia uma Maria, qualquer pessoa que se chama Maria, ela não existe, tá? Fique ciente que ela não existe. É simplesmente uma simbologia, uma referência à figura histórica da mãe de Jesus, né? Então, é uma referência cristã, é uma alegoria. Toda Maria hoje em dia é uma alegoria. Atenção, tá? Então, esse é o raciocínio que nosso amigo usa para dizer que a gente está falando de deuses pagãos. É muito curioso e me chama a atenção que, como você está falando de deuses pagãos aqui nesse vídeo, só que aí você cita lá o Sol e a Lua, né? Enfim, Marduk e Ishtar, mas aparentemente se resume a mitologia persa, babilônica, a esses dois elementos, né? Ninguém cita, por exemplo, o dragão de Marduk, ninguém. Todos os outros deuses e semideuses, os pais desses deuses, os filhos desses deuses, ninguém existe. Só existem esses dois. Como esses dois aparecem no livro de Esther, é isso que eu falo, isso eu chamo de viés de confirmação, né? É quando você, aquela famosa falácia do atirador texano, então você pinta o alvo em volta de onde você acerta, para você dizer que você acertou no alvo. Então, então se aparecem os dois ali, então é referência aos outros. Tá bom, mas você está falando de mitologia, então por que não aparece todo o resto? Por que, que, por que é tão importante falar de mitologia pagã na religião que introduziu o monoteísmo ao mundo? Ou seja, que era que trouxe, era virulamente contra o paganismo. A gente tem inúmeros mandamentos, os judeus têm 613 mandamentos. Alguns deles são, inclusive, bastante difíceis de você entender hoje em dia, mas quando você vai buscar a origem, um dos possíveis significados, era justamente para se diferenciar mesmo no comportamento com os povos pagãos, né? Então, por exemplo, aquela questão de cortar essa parte aqui do cabelo, né? Os judeus têm proibido, ou de botar tatuagem no corpo. Então, esses tipos de mandamento, eles têm o objetivo de diferenciar o povo judeu os povos pagãos da época, os povos idólatras, mas não, a gente vai adotar os deuses para os livros sagrados, sem dúvida, né? É bastante lógico e racional, né? Vou botar aqui na parte de lógica furada, né? Que os judeus vão se apropriar e vão ser influenciados justamente naquilo que eles se propõem contra, sob uma ótica da própria essência dos judeus, né? Os judeus existem em função de se contrapor à idolatria e ao paganismo, mas a gente vai usar como referência máxima, como símbolo, como livro sagrado, referências totalmente
idólatras, né? Por quê? Porque era comum em outras religiões da época e culturas essa troca, segundo ele, essa troca de figurinhas. Então, obviamente, os judeus, né? Então, descontextualização absurda, né? Que leva a conclusões ainda mais absurdas do nosso amigo. Então, é, eu sugiro que dê uma olhada, dê uma estudada, abra livros que não sejam simplesmente livros que têm a mesma opinião que você, Antônio, tenta debater que eu quero dizer intelectualmente, lendo livros que desafiam essas obviedades, né? Esse viés de confirmação, essas informações que são colocadas e são geralmente 99% dos casos absolutamente absurdas. Eu não estou falando especificamente o Antônio, né? Eu inclusive já vi muitos vídeos de ateus no YouTube, inclusive às vezes é professor de Harvard e o cara está falando bobagem, né? Errando em questões óbvias, como interpretação de texto. Não, se tem essa incoerência com isso aqui, mas se escuta, o próprio texto está explicando por que tem os dois. Você não leu, não consegue. Quer dizer, e é muito interessante porque, via de regra, o povo para em Gênesis, né? Aqui, pelo menos, tem que dar a mão ao braço a torcer aqui ao nosso amigo Antônio, que foi em Esther, porque esses ateus de YouTube, via de regra, ficam batendo cabeça em Gênesis, não conseguem passar para a página 2, não conseguem ir adiante, porque até eles já têm as respostas prontas, como eu falei, né? Só algumas correções rápidas antes de encerrar. Acho interessante aqui que ele fala de jejum. Acho importante falar do ponto de vista judaico. O jejum não é sacrifício, tá, amigo? É, jejum para os judeus não tem absolutamente nada a ver com sacrifício. Se você está falando do sacrifício, que eram as oferendas do templo de Jerusalém, isso foi substituído pelas rezas e pelas orações, tá? Então, isso equivale a um sacrifício. Se eu oro a Deus 3 vezes ao dia, então isso é o sacrifício que eu ofereço. São as minhas palavras, é o que sai da minha boca. Agora, se você está falando em jejum, o jejum ele tem um objetivo no judaísmo de elevar a matéria, né? Desprender, porque nós somos a nossa alma. Quando a gente fala, por exemplo, o que é o eu, né? Então, quando você fala que a pessoa foi dessa para melhor, quando a pessoa foi, o corpo ficou, né? Então a gente, na verdade, está se referindo à ideia de que a consciência, nós somos a nossa alma, né? A nossa consciência fica na nossa alma. Então, quando você fala de jejum, você fala de um desprendimento da matéria, você está falando de uma elevação nesse momento, onde você se purifica, essa é a primeira palavra, porque para isso, com isso, você se purifica, você se desapegando do mundo, desse mundo, nesse momento de jejum, né, sem comer, sem beber. Então, você tem maior habilidade para praticar uma introspecção mais profunda e com isso se conectar melhor a Deus, tá? Então, não tem absolutamente nada de jejum, não tem nada a ver com sacrifício. E o jejum, de novo, um problema de interpretação sério no texto. O jejum, que é de 3 dias, foi praticado pelo povo a pedido de Esther. Não tem nada a ver com o rei especificamente, tá? Interceder com o rei porque ela seria morta, não é isso. Na verdade, o jejum era para que o decreto fosse mudado de alguma forma, o decreto pudesse ser eliminado para que o povo deixasse de ser aniquilado. Então, fica a dica, tá? Tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui. Eu vou terminar e encerrar com a abobrinha que ele fala que quando ele vai desfazer a ideia de que os livros entraram na canonização no judaísmo, ou seja, fizeram parte da Bíblia hebraica,
porque tinham inspiração divina. Supostamente Moisés recebeu esse livro, mas não escreveu. Eu não sei de onde ele conseguiu tirar isso, eu vou ser muito sincero. É, não sei se não sei se foi uma ideia que surgiu na cabeça dele na hora, ou, enfim, ele leu em algum lugar, mas eu não consegui achar isso daí. É uma bobagem gigantesca. Sim, os livros para entrar eles precisam de inspiração divina e não tem nada a ver com Moisés especificamente, porque no caso de Moisés não foi ele que escreveu diretamente, pelo menos a primeira versão, a primeira via, vamos chamar assim, da Torá, da Bíblia, que era o Pentateuco. Ele veio diretamente, veio escrito dos céus. Depois, quando ele quebra as tábuas, quando ele quebra o livro, ele vai pegar a segunda via, aí sim ele vai e escreve, mas como ditado por Deus e não é inspiração divina, nesse caso específico, é ditado direto, tá? E depois, quando você tem os profetas, aí sim, os livros são de inspiração divina. E aqui existe toda uma discussão até que ponto o livro de Esther que Esther propriamente dita é um profeta, não é profeta, uma profetisa, perdão, uma profetisa ou não. O ponto é que ela está nos escritos, o livro dela está nos escritos, e esses escritos têm coisa que tem uma inspiração maior, uma inspiração menor, mas não tem a qualidade propriamente de profecia, tá? Então, existe uma diferença bastante sensível aqui na função do livro e no nível espiritual dele. Ainda assim, ele tem um contexto de inspiração divina, então por isso ele acaba entrando na Bíblia. Então eu recomendo que, por favor, quando vocês vão fazer uma análise de textos bíblicos, que pelo menos aprendam a ler o livro, aprendam a ler o texto. Quando vocês tiverem dúvidas, vão procurar em fontes consagradas, fidedignas, tá? Não estou falando para concordar com a fonte, estou falando para pelo menos saber a opinião da fonte, para você ter a argumentação suficiente e discordar ou concordar ou discordar, tá? Mas pelo menos ter uma argumentação séria, uma argumentação embasada, que tenha coerência na hora de formar essa argumentação, ao invés de ficar usando esses elementos que eu coloquei aqui, tá? Esses instrumentos, tá? Em vez de querer comprovar, por exemplo, um viés, né? O que significa dizer que você não está preocupado em descobrir se aquilo é real ou não, né? Você simplesmente está determinado a ter uma resposta em primeiro lugar e construir a partir disso. Então, não é uma investigação pela verdade, não é um interesse de descobrir o que é real ou não é o que é real, é simplesmente de confirmar aquilo que, segundo você já sabe, né? Então, aprenda a manusear fontes primárias. Se você vai criticar, busquem ver pontos de vista de ambos os lados, tá? Quem concorda, quem discorda, quem acha que, né, que não é. E aí você forma a sua própria opinião, ao invés de se apoiar e se embasar em supostos especialistas, né? Especialmente especialistas de redes sociais, que são pessoas que buscam like, buscam títulos sensacionalistas, temas que chamam a atenção, para depois, como é muito comum, né, no final do vídeo pedirem dinheiro, pedirem inscrições, pedirem compra de curso, enfim. Eu não estou pedindo nada, a única coisa que eu peço é que você use a cabeça, tá bom? Muito obrigado, a gente fica aqui tudo de bom.